Amém, queridos? Vamos falar com Deus novamente. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite. Tu tens total acesso ao nosso coração. Tu tens acesso, Jesus querido, no meio de nós. Fala conosco nesta noite, meu Pai. Nós te pedimos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, capítulo 54, para a gente ler a palavra do Senhor. Amém, queridos? É uma palavra vinda da parte de Deus para os nossos corações. É uma promessa de Deus para o seu povo. Estou me acostumando à modernidade, e aí a gente diz o texto: canta alegremente, ó estéreo, que não deixa a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Poder sentar, no nome do Senhor Jesus. Enfim, que o Senhor possa colocar esta palavra nos nossos corações. O futuro da igreja. Vemos aí Isaías 54, do versículo 1 até o versículo 3. O futuro de uma igreja promissora, uma igreja que tem Jesus como Senhor. Qual será o futuro da igreja? Neste século 21, o que a igreja do Senhor na terra espera para o futuro dela? Canta ao estéreo, você que não deu a luz, exulte, grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da sua tenda, aumente toda a sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e sua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Isaías descreve nesse texto um futuro glorioso, um futuro promissor de uma igreja que se sustenta na obra e na graça gloriosa de Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Agora, graça essa que é um favor que Deus nos faz para que nós possamos entender que nós somos redimidos, nós fomos libertos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. As promessas foram prometidas para uma igreja
que se mantesse, que se mantivesse e que se mantenha fiel, santa, sem mácula até o dia final. Isaías descreve tudo isso, até mesmo no capítulo 52, versículo 3, ele nos dá essa certeza da obra da redenção, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas a nossa salvação, em termos espirituais, nos espera um lugar glorioso, um lugar de descanso eterno, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso foi prometido para o povo de Israel, mas o Senhor resolveu, pela sua misericórdia, estender aos gentios, a nós. E a igreja do Senhor precisa viver em gratidão eterna ao Senhor e ao seu Filho Jesus Cristo, para que possamos permanecer nesse mundo tenebroso até o dia final. Porque o futuro da igreja, nesse final de século 21, é uma vida gloriosa no céu, aonde nós vamos andar em ruas de ouro, mas somente uma igreja fiel. Isso eu estou falando de igreja como corpo, você, eu, nós. Eu não estou falando de templo feito por mãos humanas. Eu estou falando de seres viventes, pessoas, a igreja do Senhor, pessoa, servo, homem, mulher. Mais simples do que isso, fica difícil de entender. Mas uma coisa é certa: nesses 3 versículos, nós éramos como estéreis, como uma mulher estéril, que não produzia, não gerava. E aí o Senhor nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e nos promete um futuro glorioso, um futuro de vitória. Mas nesse século 21, a igreja está passando por lutas, por provações, por dificuldades, e ainda ficará pior. Mas uma coisa é certa: aqueles que forem fiéis até o fim receberá a coroa eterna do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nesse texto nós temos diante de nós uma profecia voltada para os redimidos. E o Senhor, nesse texto, descreve a igreja no futuro, de um futuro, uma igreja gloriosa. Um saudoso chamado Edward Young, saudoso erudito da palavra do Senhor, professor do Antigo Testamento, ele disse o seguinte: que a igreja que nós temos diante de nós, uma promessa viva, e que nós precisamos tomar posse para que possamos no futuro distante apossarmos da herança que nos foi prometida de redenção e salvação, através do Cordeiro de Deus, levado ao matadouro, morto na cruz do Calvário, através do seu sangue jorrado na cruz. Quando ele ressuscitou, então a redenção novamente veio para toda a humanidade, e para a igreja do Senhor, para todos aqueles que o aceitaram ou que aceitarão a Ele, Jesus, o Filho de Deus, como o único e suficiente Salvador. Essa é a promessa nesse texto.
A obra da redenção, de libertação e da salvação, tanto de Jerusalém, quanto do povo de Jerusalém, dos israelitas, ou para os gentios, em termos espirituais, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós temos essa redenção, salvação eterna, através do sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Nós precisamos, irmãos, ter certeza de que o Senhor é a nossa salvação, Ele é o nosso Redentor. A igreja precisa crer nessa promessa. A igreja precisa entender que o profeta Isaías fala dessa promessa gloriosa para a igreja, promessa essa que está aguardando uma igreja fiel, uma igreja lavada, uma igreja redimida, uma igreja santa e remida pelo sangue do Cordeiro. Redenção essa que nós não podemos dispensar, menosprezar, esquecer, deixar, abandonar. Eu estava vindo agora de lá de Farol, nós tivemos que cortar a estrada, porque naquela rua da beira da praia você não consegue passar. Garotas, garotos, tudo de copo na mão, com shortinhos mostrando todo o corpo. Você não consegue passar, esperando o trio para dançar, para dar-se à prostituição, a gravidez indesejadas, tudo isso, a embriaguez. E hoje eu vejo aqui, nossa igreja, num pequeno número, temos aqui bastante pessoas, mas hoje estamos... Por quê? Porque não é carnaval, é festa da carne, vamos dar lugar à carne. Não. Precisamos, ao invés de darmos lugar à carne, precisamos mortificar a nossa carne, porque há uma promessa de redenção, há um futuro glorioso para aqueles que se reservarem, se absterem dos prazeres deste mundo e viver uma vida gloriosa de redenção, de renúncia na presença do Senhor, renunciando a sua carne, seus confortos, seus caprichos. O século 21 está acabando e nós estamos vendo a humanidade caminhando para a destruição. Nós estamos vendo a igreja do Senhor, aqueles que estão na casa do Senhor, estão deixando a casa do Senhor, estão esquecendo do compromisso que tem com Deus. Se você, nós, eu, não tivermos compromisso com Deus, Deus não tem compromisso conosco. Não teremos um futuro glorioso, mas teremos uma condenação eterna. Nós temos aí duas palavras-chave: futuro glorioso ou condenação eterna. Vida eterna ou condenação eterna. Um futuro glorioso na presença do Senhor Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, ou uma condenação eterna, sofrendo no fogo eterno. Por quê? Porque nós esquecemos das promessas do Altíssimo, Nós esquecemos de renunciar o pecado, de renunciar a nós mesmos, esquecemos do nosso compromisso. Jesus nos trouxe redenção através da sua morte na cruz do Calvário. Ele veio para os seus
mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Mas o mundo está entrando dentro da igreja. Está entrando. As pessoas estão esquecendo, aquelas que se dizem cristãos, estão esquecendo que o nosso Deus é santo e precisamos ter mais compromisso com Ele. Precisamos mortificar nossos prazeres, nossas próprias vontades, nossa carne, renunciar um pouco a nós mesmos e buscarmos ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas a igreja do Senhor, para ter um futuro glorioso de redenção, precisa manter a chama viva do Espírito Santo de Deus dentro dela. Precisa permitir que a chama viva do Evangelho, da palavra, fique permanentemente aquecida em seu coração. Precisa manter-se diante do altar da presença do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus, de Jesus Cristo, o seu Filho amado. No capítulo 1 nós vemos esse futuro glorioso da igreja, sabe, irmãos? Isso me deixa encantado, de tanto encorajamento, mas ao mesmo tempo de exortação, porque Cristo virá buscar uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa, não uma igreja caída, uma igreja manchada, uma igreja perdida, uma igreja fria, uma igreja morna, desaquecida. Não, o Senhor virá buscar uma igreja gloriosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, crentes realmente compromissados com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Compromisso gera compromisso. Nós estamos falando de um futuro maravilhoso, um futuro alavancado pela ação da igreja aqui nesta terra, ação de evangelizar, ação de frequentar os cultos, ação da oração, ação da busca, ação do amor ao próximo, a ação da fidelidade, ação da oração, ação da reverência, ação do temor, a ação do amor ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja gloriosa que vai reinar eternamente com o Senhor. Precisamos ter certeza disso. Isso faz com que a minha fé regozije, alegre e me dê esperança do grande mover de Deus para redimir, remir, renovar e preparar a sua noiva para reinar com Ele eternamente. Isso, irmãos, só vai se concluir esse fruto glorioso a partir do momento que nós produzirmos nossos frutos. A igreja evangelizar, ganha almas para Jesus. Canta, ó estéril, você que não deu a luz, exulte, grite, alegre-se, você que nunca sentiu dores de parto. Nós precisamos sentir
a necessidade do Senhor Jesus em nossas vidas, a igreja precisa sentir a necessidade como dores de parto, como dores de uma mãe que vai conceber o seu filho nas dores de parto. Nós precisamos sentir essa dor, esse anseio ardente de nos aproximarmos do nosso Mestre, de tê-lo perto. Existem igrejas por aí que o culto parece um culto fúnebre. Parece que o louvor, as orações não chegam nem no teto. Parece mais um desfile de moda. Parece mais um encontro social. Um encontro de domingo à noite. Acabou ali, ninguém dá um abraço no outro, não dá boa noite, nem graça e paz. Ninguém conhece ninguém, não tem comunhão uns com os outros, quanto mais com o nosso Senhor. Está faltando algo na igreja de hoje, no século 21, e algo esse se chama comunhão, intimidade, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu santo nome enquanto ainda Ele está perto, porque o Senhor tem um futuro grandioso, eterno para aqueles cujo nome estiverem escritos no livro da vida. Este é o futuro da igreja, uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Precisamos, e o profeta conclama o povo a esse aquecimento, sentir essas dores de parto. Mas quando passa as dores, que a mãe pega o seu filho no colo, o que acontece? Ela se alegra demais quando ela vê o primeiro choro do seu filho. Poxa vida, que momento lindo, maravilhoso. É assim que o Senhor nos vê, quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, que a igreja do Senhor é fiel, Filadélfia, que não aceita o mundo na vida dela. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo, e aí o Senhor alegra, porque a sua filha, a sua noiva, está agradando ao noivo, está agradando ao Pai, está agradando ao Espírito Santo de Deus. O Pai se alegra. Assim, esse texto nos dá a entender. Mas uma coisa é certa: precisamos abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Não sejamos como escravos, desamparados, desonrados, como uma mulher que não teve filhos. Isaías 49, 21. Mas o profeta, nesse texto de 54, ele proclama, ele exorta, ele conclama o povo a cantar, pois havia a promessa do Senhor de um futuro glorioso para a igreja, para aqueles redimidos. Isaías 49, 19 e 20, para aqueles redimidos através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. O convite de Deus nesta noite para a Igreja Batista Peniel é que nós venhamos cantar alegremente, antecipadamente, a alegria da colheita promovida por Deus, a verdade de sermos uma igreja não mais estéril, mas uma igreja produtiva, uma igreja que tenha filhos, que gere filhos, que viva, que tenha um prazer de estar na casa do Senhor, de pregar o Evangelho, de cuidar de filhos espirituais, e uma igreja cheia da água do Espírito Santo, uma igreja que ande na verdade, uma igreja que ande na luz.
Mas não uma igreja que vive segundo a filosofia do mundo, segundo a filosofia das religiões, das ideologias, do secularismo, do modernismo avançado, do materialismo superaquecido que estamos vivendo nesse século XXI. Não. Essa não é a noiva que vai reinar no futuro glorioso. Não é. A igreja que vai reinar num futuro glorioso com o Senhor é uma igreja que tem amor pelas almas, é uma igreja que vive em comunhão uns com os outros, é uma igreja que chora uns com os outros, que se alegra uns com os outros, que se preocupa com as almas perdidas, que está sempre na casa do Senhor, buscando ao Senhor. É uma igreja que está sempre pronta a servir, a viver na presença do Todo-Poderoso. Não podemos, irmãos, deixar. E a igreja precisa alavancar nessa ação para que ela possa gritar de alegria. Estamos fazendo o trabalho do Senhor, estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, estamos proclamando o Evangelho, estamos na casa do Senhor orando, estamos em comunhão uns com os outros, estamos ajudando uns aos outros, estamos ajudando aqueles que necessitam. Estamos vivendo um evangelho vivo, as nossas atitudes falam mais alto. O papel da igreja é, hoje, pregar o evangelho, consolidar uns aos outros, preparar e enviar para pregar, para proclamar o evangelho da salvação. Essa é a igreja que vai reinar com o Senhor eternamente. Uma igreja alavancada no interesse de buscar ao Senhor em todo o tempo. Uma igreja ativa, militante, santa, sem mácula, sem mancha, diante da presença do Todo-Poderoso. Essa é a igreja que vai reinar no futuro glorioso. Essa é a noiva que vai reinar no futuro glorioso com o noivo, com o Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto. Esse futuro, ele é abençoado e está ao alcance de todos. A mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados para não ouvir. E esse texto que eu acabei de dizer, 54, tem nos apontado para um futuro glorioso da igreja, através da ação, das suas atitudes, as atitudes radiantes, atitudes consolidadas, do amor uns para com os outros. A redenção está ao alcance de todos. Porque assim, no versículo 3, a igreja do Senhor expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade, o futuro dela, vai ser glorioso. Aonde ela colocar as suas mãos, o Senhor abençoará. Isso é para a igreja, isso é para mim, isso é para você, isso é para a igreja batista Peniel em São Martim, é para a noiva do Senhor espalhada nos 4 cantos da face da terra. Mas para isso precisamos nos alavancar nesta fé de ânimo, porque isso ainda está ao alcance da igreja do Senhor. Muitos lugares estão arrasados por aí, terremotos, fomes, doenças inexplicáveis. Às vezes nosso vizinho está doente
precisamos de um copo com água, e nós ficamos em casa, não temos coragem de ir ver o que está acontecendo com o nosso vizinho. Isso é papel da igreja. Às vezes o irmão está com problema, nós só falamos: olha lá, está tudo errado. Nós não vamos lá dar um abraço, uma palavra, não apresentamos a misericórdia de Deus que um dia foi nos alcançada, nos alcançou. Essa graça, essa misericórdia está ao alcance de todos. Esse favor de Deus está ao alcance de todos. Isso é para a igreja do Senhor. A graça do Senhor está ao alcance de todos, para que a igreja do Senhor reine de uma forma gloriosa, de eternidade a eternidade. O futuro glorioso da igreja. Alguns dizem: mas o tempo não me permite, eu tenho tanta coisa para fazer. O futuro glorioso da primeira igreja batista Peniel, em São Martinho, está atrelado ao futuro glorioso da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Amém? Está atrelado, está ligado. É um corpo. É um corpo. Um futuro alicerçado na vida e obra de Jesus. Então precisamos antecipar essa alegria, viver essa alegria, alavancada pela ação do amor, a ação da oração, a ação da alegria, a ação de frutificar para fazer discípulos para Jesus. Segundo, envolver-se de uma forma prática na ação da expansão da igreja, do Evangelho, contribuindo para o crescimento e o conhecimento da graça do Senhor Jesus. Terceiro, encontrando maneiras de abençoar os vizinhos, o lugar que ela está, com restauração e recursos. E por último, lance mão, irmãos, do cartão de conquistador de almas. As cadeiras estão vazias. Precisamos trabalhar. As cadeiras estão vazias. A igreja do Senhor precisa se preparar para o futuro. A igreja do Senhor precisa disso. Precisa, meus queridos. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe? Mas uma coisa é certa, que nesta noite esse preparo traga aos nossos corações salvos a esperança de um dia nós possamos estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o futuro da igreja, esse é o futuro glorioso da igreja. Um dia estarmos reinando com Ele eternamente. Mas para isso, nós precisamos estar dentro desses critérios que eu citei nesta noite. Mateus 24:3, a preocupação dos discípulos de Jesus a respeito do futuro da sua segunda vinda. A igreja do Senhor precisa estar preocupada com o futuro dela. Como é? Se Jesus voltar agora, como é que nós vamos ficar? Será que vamos ficar? Será que vamos subir? Será que estamos preparados? O Filho do Homem virá a qualquer momento. Lucas 12:40. 2 Pedro 3:8. O tempo de Deus não é o meu nem o seu tempo. Qual é o seu futuro?
Você está preparado para um futuro glorioso na presença do poderoso Deus, do seu Filho Jesus Cristo? Você está cumprindo os critérios como igreja do Senhor, de viver um evangelho ativo, de estar na casa do Senhor, participando dos cultos, ajudando o seu vizinho, o seu irmão, consolando, consolidando, preparando, enviando, evangelizando, participando dos cultos de oração, da escola bíblica dominical, dos cultos de estudo do domingo, nos cultos dominicais à noite, nos cultos de oração da quarta-feira, nos cultos nos lares. Eu quero que você saiba nesta noite, você que está aí nos ouvindo através desse veículo de comunicação, os irmãos que estão aqui nesta noite, todas essas coisas o Senhor pedirá conta de você, de mim e de toda a humanidade, de toda a igreja dele na face da terra. Que nesta noite nós possamos sair daqui mais compromissados com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, em sermos mais fiéis, em ganharmos mais almas e sermos mais ativos na obra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Nós vamos orar nesta hora. Nós vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Estamos no próximo domingo, agora já começa a festa da carne, o carnaval. É domingo, segunda, terça e quarta, né? Sábado, domingo, segunda e terça. Quer dizer, domingo nós não vamos ter culto aqui nem na quarta. Só na outra quarta-feira, que vai ser já depois da quarta-feira, que se diz quarta-feira de cinza, o culto será na casa do irmão geral. Já vamos começar a nossa campanha de culto nos lares. O nome do projeto é Jesus em meu lar. Que o Senhor, eu vou colocar os avisos no grupo da igreja, estejam atentos no grupo da igreja. Teremos o batismo da Emanuele no quarto sábado. Na quarta-feira de fevereiro, nós vamos ter o café da noite aqui com o vereador, Nildo Cardoso, mais a família da irmã Jânia, Érica, o primo de Raquel, Tiago. É um culto de gratidão, enfim. Que o Senhor nesta noite possa colocar no seu coração e meu coração essa certeza, esse compromisso de estarmos mais compromissados na casa de Deus. Que Deus te abençoe, nos abençoe nesta noite. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Altíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos por mais este culto, Senhor. Meu Pai, vai começar agora a festa da carne. Essa semana que começa é o carnaval, é festa da carne. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia do povo brasileiro, desta nação. Que o Senhor esteja guardando a tua igreja, Senhor, a tua noiva, os jovens, Senhor, da nossa igreja e de toda a igreja do Senhor brasileira e da face da terra, de não cair nos prazeres da carne. Mas que neste carnaval o Senhor esteja levantando missionários para pregar a tua palavra, Jesus querido, meu Deus.
com o Espírito Santo do Senhor, e que muitas almas venham ser alcançadas nesse período onde Satanás vai estar destruindo tantas famílias, tantos jovens, tantos casamentos destruídos, mas que o Senhor possa estar tendo misericórdia de nós. E nos levanta, Jesus, como a igreja militante, alavancada na certeza de trabalhar no reino do Senhor, meu Pai querido, com força, com seu poder, com a tua unção, Jesus querido, meu Deus. Fortaleça a tua noiva nesse período de festas carnais. Nos livra das armadilhas de Satanás, Pai Santo, Pai Grande. Nos leva para os nossos lares em paz, nos dê uma semana na tua presença. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, repouse sobre o meu, sobre o seu, sobre o nosso coração, sobre todo o coração da igreja do Senhor espalhado nos 4 cantos da face da terra. E todo o povo diga... Amém.